Vamos falar do Juventude Corinthians? Mas acabou a federação? Não. No Jacone, com falta de luz do primeiro tempo. O jogo ficou 22 minutos parado no primeiro tempo por queda de energia. No segundo tempo, o Juventude abriu 2-0. O Corinthians diminuiu no final e o Ricardinho estava aqui fazendo a pergunta, né? Foi um ótimo resultado. Então, vou fazer a pergunta para você mesmo. Você mesmo fez a pergunta, eu tô te devolvendo ela. Devolva. É um bom resultado para o Corinthians, Ricardinho? Para quem perdia por 2-0, é um ótimo resultado. Ótimo resultado. Para quem poupou vários jogadores, né? Se pegar a escalação do Corinthians aí, tem alguns jogadores, o Garro principalmente, né? Que é o disparado melhor jogador que o Corinthians tem. Discutir o Hugo Souza ali no lance do primeiro gol. Eu vi muita gente... Nos dois gols eu vi gente falando que ele podia ter feito coisa melhor. No primeiro tempo ele fez um milagre cara a cara impressionante. O Carrilho fez o primeiro gol, o Danilo fez esse segundo aí na bola que passou por baixo dele e o Gustavo Henrique vai diminuir aos 48. Gustavo Henrique, conheço esse aí. Sim, senhor. É um ótimo resultado, aí deve ser o gol de cabeça, né? Isso. Evidentemente. Não, o corintiano hoje não tem a permissão de fazer qualquer crítica a Hugo Giovanelli Souza. Não pode fazer nenhuma crítica ao goleiro do Corinthians. Não, pera, mas se ele tomar uma decisão ruim, não pode ter que passar pano? Não pode, se o Corinthians está aí, ele é responsável. Tá, ele fez duas defesaças no primeiro tempo. A gente não pode avaliar a saída dele no primeiro gol. Pode avaliar, mas pode dizer, ele errou, mas não pode criticar. Ou a não saída, né? Exato. Ele tá pegando demais, rapaz. A trajetória que ele faz ali no lance do gol da pequena área é de quem tá perdido no lance. Aí não podemos analisar, então. Pode analisar, mas não criticar. Alguns dos erros do Hugo, teve um gol, não lembro, acho que foi na Arena Castelão, não lembro se contra Ceará ou Fortaleza. E eu sou muito fã... Não, deixa eu... Na carreira, né? Ah, que susto. Tá no Flamengo. Rogério que acabou com ele lá. Não. Ele é um gol de desorientação espacial muito estranho. Ele fica absolutamente perdido. Eu não lembro mesmo se foi contra o Ceará, contra o Fortaleza, jogando pelo Flamengo. E assim, mas ele tem um potencial absurdo. Mas às vezes dá esse momento, eu não sei se é exatamente a mesma coisa que foi, mas ele ficou muito perdido. Que eu não vi. Vocês estão falando aí, parece que foi um frangaço dele. Os dois pro goleiro do nível dele. O primeiro, ele tem uma tomada de decisão que eu não consegui entender o que ele queria ali. Não sei se ele foi pra ir com o pé, pra dividir, não entendi muito bem. E o segundo, ele espalma, que é algo bem estranho para um goleiro do nível que ele tem apresentado. A condição é legal, tá? Do Carrilho, tá? Não sei. A bola rebateu ali no zagueiro. Não, ele para, ele não pula, ele não faz nada. Se vai, então, ele é um erro de tomar decisão total. Saiu do gol, você tem que tomar a decisão. Então, ele não sai, e não só no céu, como não se mexe, inclusive. Bateu no cara, ele não vou. Ele tinha que ter decidido, Qualquer coisa. Ele anda, para duas vezes. Nunca na sua vida você andou, parou? Já. E aí, eu tiro a queima-luva, mas passa por baixo dele. A defesa que ele fez no primeiro tempo foi fantástica. A defesa que ele faz no primeiro tempo é um movimento que caberia, inclusive, nessa saída aí que ele não repete. O segundo eu já vi aí, o segundo pra mim é muito de perto, cara. É muito de perto. Mas eu não tive a impressão que foi tão forte assim. E exatamente, a questão é para um goleiro do nível no segundo gol, eu entendo a coisa do nível do Hugo, mas eu tô muito mais com o Ricardinho, assim, da potência do chute na distância curta. Eu acho que o primeiro gol, a ação do primeiro gol é potente, mas ao mesmo tempo acontece às vezes. Às vezes é melhor um chute potente, você tem mais chance de defesa do que o chute que ele sai meio mascado. O chute ruim também mata um goleiro do nível dele, ok. Esse primeiro é estranho. Mas, de novo, 2-1 como resultado. Pensando pro Corinthians, e até porque vai buscar o gol no finalzinho, animicamente é legal, mas insisto, não vale a pena o Corinthians continuar. Uma das Copas o Corinthians tem que abrir mão. E abrir mão, como é que você abre mão? Perdendo pro WO? Não, escala o time. Mas eles estão tentando, dura que o Corinthians está tentando, e mesmo até assim deixa eu vivo. Até financeiramente, ainda mais o Corinthians atual. Por logística é melhor sair fora da Sul-Americana. Né? Pensando em viagens e tal, ok. Né? Que agora tem o Fortaleza, se passar... Sei qual é o confronto, mas pode ser um confronto fora. O Cruzeiro. O duro é passar pelo Fortaleza, né? Já vai ser muito difícil passar pelo Fortaleza. Só que o segundo jogo, na Neoquímica, hein? Então. Corinthians diferentemente do ano passado, na Neoquímica agora. Também tem esse porém. E outro, já vai saber se saiu da Copa do Brasil ou não, né? Sim. Quando for fazer o enfrentamento contra o Fortaleza, logo depois. Já sabe pelo qual que é a situação. Corinthians... O problema do Corinthians é o seguinte, quando ele joga bem, como já falamos, jogou muito bem contra o Fortaleza, ele jogou perde. Bem hoje, não? Pelo que deu pra ver, né? O Yuri era um de jogo novo okay, errando. Né?
bastante, né? E não é fácil jogar no Corinthians Jacone. não vai então. vender, não vai vender o Yuri lá pro Southampton. Tá tentando, pelo Agora visto. com o Wesley saindo, né? mas Embora seja outra função. Mateuzinho e André Ramalho, pra vocês, também não comprometem na jogada desse primeiro gol? É uma desatenção total, né? Eu acho que eu sei que o desvio ele muda muito a trajetória Sim. e a tomada de decisão Até que você você tem que. achar a bola, inclusive, exato. né? Mas ele, lá, veja que o Carrilho aparece nas costas do Mateuzinho e quando o o André André Ramalho fica chega, já não tem o que perdidão. fazer, né? Eu Sim. acho que é uma falha muito do Talvez. Hugo, mas coletiva também. Talvez o Hugo Giovanelli Souza não tenha saído porque ele esperava que o zagueiro ia tirar a bola no primeiro gol. Pode ser, um esperou o outro, É, né? porque o André- Naquela, vai você, vou É eu, né? importante Vai dizer que eu não vou. desde que chegou ao Corinthians, se a gente considerar como falha, se a gente considerar, é a primeira do Hugo. O saldo dele é Não, já é altamente extremamente positivo. Tem o que, né? Contra o Red Bull Bragantino, o que ele Eu fez. não sei se Contra o considero Red como falha, não. Pipoca Bragantino, o que ele fez foi brincadeira. Nem o Brincadeira. Cássio fez em 12 anos brilhantes do 3 Corinthians. match points. Defendeu os 3. O Cássio defendeu 32 pênaltis no Corinthians, mas nunca defendeu 3 cobranças numa só série. Claro, mandaram a bola na trave, pra fora, mas 3 cobranças só o Hugo. Agora, Gi, Se o Corinthians passar, ele pode enfrentar outro brasileiro. Se ele passar pelo Fortaleza, ele pega o vencedor de Atlético, Paranaense e Racing. ok. Na outra, Sul-Americana. do lado da chave dele, Exato. né? Nossa, Da eu tô vendo semifinal aqui dele. que uma galera tomou cartão amarelo no banco. Deve ter acontecido alguma coisa. Alguma treta rolou e deixa eu até conferir aqui, Gi. Quantos amarelos foram, se eu consigo achar aqui. 2. E é até importante saber se perdeu alguém pro jogo da volta, né? Com alguém- o eventual alguém Eu tô vendo suspensão. aqui, o jogador, quem recebeu... Então, mas esses times, por exemplo, como o Corinthians no jogo da volta, cara, o Corinthians vai ter que colocar a força máxima. Vai ficar 10 que dias aí sem é que jogar, tá. Mas vai ter aí- que colocar a força Aí máxima. é Vamos lá. Não. Aí é que Vamos a lá. gente vê. O jogo da volta, tudo bem que tem a data FIFA aí, mas esquece o espaçamento de datas e olha a sequência de tabela, tá? Sequência de adversários, escadinha de adversários. É entre o jogo contra o Flamengo, duríssimo, e o jogo contra o Botafogo. Igualmente Não, duríssimo. mas, Jorge, não Esse desculpa. jogo, desculpa, assim, é o menos importante dos três. não, o mas, jogo da volta. mas você não Claro. pode, mas você não pode fazer esse pensamento sem tirar os 10 dias, cara. Você vai ficar 10 dias sem jogar, os caras vão ter que ter ritmo de jogo. Não, mas Você não vai é ter que isso, colocar eu os pensei caras pra pra jogar frente, não. contra o Juventude Não. e os mesmos caras pra jogar contra o Botafogo. Aí você poupa contra o Fortaleza ritmo depois. do jogo não é botar toda a força máxima. Você pode pensar quem Entendeu? vai sentir falta de ritmo, porque realmente é muito tempo. Até isso São 10 atrapalha. dias, cara. Mas a prioridade é o Campeonato Não, Brasileiro. eu concordo, Mauro. Sim, Eu mas concordo. aí Só acho que é o tem ter seguinte, feito o controle de carga, né? você Só em põe alguns com o casos. Juventude, põe com o Botafogo, é com o Fortaleza, irmão. Aí tu tira. Aí tu tira. Porque depois do Fortaleza é o Atlético Goianiense Então, em casa. que é o final de confronto Copa direto. do Mundo. Perfeito. Então, pra tirar, vai ter que ser com o Fortaleza. Você vai ficar 10 dias sem jogar, vai pôr os caras contra o Juventude. E o time titular do Corinthians pode classificar contra o Juventude, tá? Pode tirar esse 1x0 aí, não, pode. levar pros pênaltis Na Neoquímica e Arena levar pode. o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil. Nesse time que vai, vem aí de Pindaíba novo. todo. Tá? Então é o seguinte, o Corinthians vai colocar força, o que tiver de bom contra o Juventude, porque são 10 dias sem jogar. 10 dias sem jogar. Mas aí, olhando pra sequência Depois de é a pauleira de novo. sequência de jogos e nível de importância das competições, não é um erro? Não porque você tá 10 dias sem jogar, Jorge. Então, você dá ritmo Se de jogo. fosse sequência, eu concordo 100% com você. Levando em consideração, não os 10 dias, levando as frentes que o Corinthians tem de batalha, Então, o que ele tem que priorizar. Mas pera aí você vai ficar 15 dias sem jogar, pegar Esse o é problema Botafogo? mesmo. Esse é o problema. 15 dias sem jogar? A questão 15. é saber quais desses caras você põe. Eu não botaria time completo Entendeu? mesmo na volta com o Juventude, mas realmente o condicionamento para você readquirir É o ritmo isso? de jogo, porque o Botafogo, por exemplo, vai, embora não jogue Copa do Brasil, ele vai ficar todo esse tempo sem jogar, mas treinando, enfim. É difícil a decisão, é cara. complexo. Que aí você põe complexo. com o Juventude no Botafogo. Quanto Fortaleza O lá, Botafogo tá fora das Copas. tá né? fora das Copas. Não, e tem jogadores que Não, tá na Libertadores. Só que ele não joga a Libertadores, é a Copa do Brasil. Perfeito. tem jogadores que, Tem duas pela coroas. posição e pela qualidade, pela diferença que fazem Uhum. no Corinthians, É mesmo colocando em pauta essa questão de ritmo, acho que tem que ser poupados o quanto puderem ser poupados. Como, por exemplo, o Garro e o Thales Magno, que são jogadores que chamam a marcação, que tomam pancada. Então, a chance de você perder um cara desse nesse tipo de lance por falta, por uma falta dura, ou por alguma contusão ali, sozinho mesmo, às vezes, Mas né, pode ser em até no mudança treino, né? de direção, Mas pode ser é até no algo que treino, se né, analisar, Gil? porque são jogadores que têm causado um impacto muito positivo no time do E Corinthians. essa galera que chegou agora tem que jogar. Ah, já O Espanhol jogou, que né? hoje, os Chegaram caras pra têm que jogar. jogar. Então já Os caras têm que jogou. jogar. Os caras que Foi chegaram. jogar. anunciado há 2 dias e já colocaram pra jogar. É isso aí. Agora, escuta, é a terceira derrota seguida, tá? No tempo normal.
né? Perdeu para o Bragantino no tempo normal, para o Red Bull Bragantino, e ganhou nos pênaltis na Sul-Americana, e o 4º jogo seguido sem vencer no tempo normal, que tem o 0x0 com o Fluminense do Maracanã. Ramon Dias. 0x0, o jogo foi ruim. Era para ser -1 a -1. Nossa, né? O 0x0 não mereceu um ponto. O 0x0 foi até generoso. Ramon Dias, como é que fica nessa história? Questionado? Pressionado? Eu tenho um amigo que você conhece, o Mauro conhece, a Gi conhece também, que ele garante que Fábio Carille termina o ano dirigindo o Corinthians para tentar salvar o Corinthians do rebaixamento. Não é possível. Ele garante que isso vai acontecer. É o que ele fala. É? Eu acho que o Ramon Dias fica. Porque melhorou o Corinthians. Não no nível... Não? Ideal e usual para o Corinthians, até para o Ramon Dias, que não barrou o... Mauro, mas se não tiver resultado, vai trocar de novo. Não, vai. Não tá um negócio meio Antônio Oliveira? Chegou, teve uma pequena melhora e depois não sustentou? Não, o Antônio Oliveira, em algum momento, se vendeu como se fosse o Guardiola nacional, né? Sim. E mesmo o Ramon Dias, já melhoramos, tá? Não, deixou de piorar, não tá bem, cara. Porque assim, quando joga bem, e tem jogado... As 2 derrotas do Corinthians no Brasileirão, contra o Atlético, na Arena MRV, contra o Fortaleza... Fortaleza jogou bem. Contra o Atlético também. Foram 2 bons jogos do Corinthians. Só que jogou mal contra o Bahia e ganhou. Pois é. Fora. Mas assim, joga mal, não ganha. Joga bem, não ganha. Então, assim, e com déficit de pontos, cara, mantida a média, que, insisto, não se sabe se será mantida para o Corinthians, para o Flamengo, para o Botafogo, ele cai. Pro Corinthians não fazer conta. Ele tem 14 jogos brasileiros. Tem que ganhar 7. Só isso. Só isso. Pra quem ganhou, acho que 4 até agora? 4, é isso? 4. Ele tá com 22 pontos. 14 pontos dá quanto isso aí? 14 vezes 3. Vamos, 42. Ele tem 7. Perdão, ele ganharia 21 pontos se ganhasse 7 jogos. 21 mais 22, daí desse saldo. Que eu vou falar uma coisa pra você. Muito difícil. Aqui na mesa, muito difícil. Eu já fiz muita conta, o senhor já fez, Mauro já fez muita conta. Tu faz conta, e sobe, desce, vai, e no final... tenso.